Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida. Agradecemos a vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marisete Bazani, também para Antônio Sabino da Silva, Helena Fernandes, Josias Rodrigues, Manuel Fernandes, Márcia Modesto, Rivelino Silva e família, Jacira Lage, Marcos Siqueira, Maria de Fátima, Silmara Alves, Hilda Pereira, Renilda Bispo, Ediana Rocha, também para Tamira Fagundes de Araújo, Roberto Sérgio, Juliana, Fátima, pedindo orações pela vida espiritual, pelos filhos. Também um alô especial para o Carlos, para Neide Lani Gomes, a Nésia, que sofreu um infarto, pede orações. Enfim, todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, te agradecemos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por estes momentos que vamos agora ter estudando a Bíblia. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e colocar em prática em nossa vida a Tua palavra. Abençoe, Pai, a vida espiritual da Juliana, também da Fátima, dos filhos da Fátima. Queres abençoar a Nésia, que sofreu infarto, que ela se recupere segundo a Tua vontade. E também, Pai, pedimos uma bênção especial para a Marisete Bazani, para o Antônio Sabino da Silva, para a Helena Fernandes, o Josias Rodrigues, o Manuel Fernandes, a Márcia Modesto e todos os demais, Pai, que nós citamos os nomes aqui, tem os seus pedidos de oração, as suas necessidades, que Tu abençoes de vitórias, conforme for a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós aqui fizemos ontem, falamos a respeito da presença de Jesus no templo em Jerusalém, que foi o segundo templo construído, e esse templo, apesar de ser inferior ao primeiro templo que foi construído por Salomão, ele se tornou maior porque a glória de Deus encheu aquele templo com a presença do próprio Senhor Jesus. Como nós sabemos, Jesus, ele é Deus, só que a natureza divina dele estava velada. Ele era visto como um ser humano comum, como os outros judeus, mas a presença dele enchia o templo da glória de Deus. E Jesus, ele esteve ali durante o seu ministério, ele participava todos os anos das festas que havia no templo e ele fez com que as pessoas o conhecessem, o vissem e tivessem a certeza de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Todas as coisas que Jesus fez, a sua vida, os seus ensinos, revelavam que Jesus era Deus e era o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas como nós dissemos também para vocês aqui essa semana, estão falando em construir o terceiro templo lá em Jerusalém, já está tudo preparado, já tem a novilha vermelha que eles irão matar para purificar todas as coisas que irão ser usadas no templo, e também já escolheram o sumo sacerdote da linhagem de Arão. Eles se esquecem, quer dizer, eles não aceitam Jesus como Messias porque todas essas profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. E a partir dali, quando aquele véu foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus morreu, não havia mais necessidade, não há mais necessidade de sacrifícios. Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o sacrifício dele foi feito uma única vez e é um sacrifício eterno. E através deste sacrifício, todos aqueles que crerem e aceitarem, que estarão salvos e estarão com Jesus na eternidade. Sabemos que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, conforme nós temos registros, especialmente lá em João, o Evangelho que fala que todas as coisas foram criadas por ele e tudo que foi feito por ele se fez e nada do que foi feito sem ele. Jesus é o agente principal da criação. Nós falamos Deus criou todas as coisas porque Jesus, ele é Deus. E temos alguns profetas e também o apóstolo João, eles tiveram visões dessa cidade celestial, do trono de Deus, e eles então puderam
relatar nos seus escritos como era este trono. Por exemplo, Ezequiel, no capítulo 1 e no verso 26, Ezequiel capítulo 1 e o verso 26, nos diz assim: acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Então aqui eu estou lendo a Nova Versão Transformadora, a Bíblia Nova Versão Transformadora, então é um pouquinho diferente da que talvez você tenha aí. Mas aqui diz que Ezequiel viu o trono de Deus acima do firmamento. E também o profeta Isaías, ele relata como foi que ele viu o trono de Deus. Isaías capítulo 6, nos versos de 1 a 5, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. E o verso 7 diz: tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Quando Isaías teve essa visão desse trono alto, sublime, ele se sentiu perdido. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Então, quando nós vemos e sentimos a presença de Deus, nós vamos nos sentir indignos de estar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E Isaías aqui, ele viu esses querubins que estavam ali cobrindo os pés com 2 asas, e eles voavam com outras 2 asas e também cobriam o rosto com 2 asas. Os serafins tinham 6 asas. E ali ele viu o trono de Deus. E estes serafins, eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Sim, irmãos, Deus, ele é um Deus santo. Às vezes nós vamos à presença de Deus como se fosse uma pessoa qualquer, um ser humano qualquer, mas não, nós temos que ter reverência. Assim como quando Deus chamou Moisés ali que estava no deserto cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, que ele viu aquele arbusto em chamas, mas não se consumia, Deus disse para ele: tira as sandálias, você está num lugar santo. Então, irmãos, nós precisamos ter muita reverência quando nós nos dirigimos à presença de Deus, quer seja em casa, no nosso culto familiar, quer seja sozinhos, quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos meditando na palavra de Deus, nós estamos na presença de um Deus santo. E às vezes nós não temos reverência, fazemos de qualquer maneira, mas vejam que os próprios querubins cobriam o seu rosto, cobriam os pés e também com as outras 2 asas eles voavam. Deus é santo e tremendo. Também o apóstolo João, quando ele teve essa visão, lá na ilha de Patmos, ele teve a visão do trono. João nos escreveu assim em Apocalipse capítulo 4, versos 7 a 11. Assim nos escreveu João: o primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, àquele que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono.
aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Então aqui está escrito também por João, os querubins, dizendo a todo tempo, a todo momento: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E também os 24 anciãos, eles se prostram e adoram quando os querubins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós também estaremos na eternidade com Cristo, adorando-o para todo sempre, porque somente Ele é digno de adoração, de louvor, de toda honra e toda glória, porque, como diz aqui o verso 11, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a Tua vontade. Então, como eu disse agora há pouco, a Bíblia ela confirma que Jesus é o Criador de todas as coisas e Ele é Deus. E quando nós falamos Deus criou todas as coisas, nós não estamos somente nos referindo a Deus o Pai, estamos referindo a Deus o Filho e também a Deus o Espírito Santo. Todos os três participaram da criação e também da formação do ser humano que Jesus formou com as suas próprias mãos. Então digno é de toda honra, toda glória e todo louvor o nosso Senhor. Vejam, sabemos que Jesus, Ele é o único digno de poder abrir o livro que está selado com 7 selos, como nós já estudamos aqui, porque Jesus, Ele veio para demonstrar o amor do Pai, Ele veio demonstrar que Deus é um Deus justo e que Deus não é como Satanás o acusa, um Deus tirano, um Deus injusto, mas Deus ele é amor e o desejo de Deus é salvar toda a humanidade, mas nem todos quererão ser salvos. A maioria não quer aceitar, ouvir falar de Deus, da salvação em Jesus. A maioria quer continuar vivendo a sua vida, os seus próprios prazeres e, infelizmente, esses então serão condenados para a perdição eterna porque rejeitaram aceitar este amor de Deus. E Deus, ele é acusado então de ser arbitrário, de ser egoísta, de ser severo, mas quando João viu lá no trono de Deus, nós vimos ali que somente Jesus, que é o Cordeiro que foi morto, é ele que pode ver o Pai como ele realmente é. Somente quem viveu uma vida santa, como Jesus, que é Deus, pode estar na presença do Pai. Mas Jesus mesmo, ele disse quando esteve aqui: quem me vê a mim, vê o Pai. Então nós vimos Jesus, quem esteve vivo na época que Jesus aqui esteve, como um ser humano comum, mas ele, nas suas obras, nos seus atos, ele revelava quem é Deus através do que Jesus fazia, que Deus é amor e que Deus quer salvar a cada ser humano. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse: examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.